Muito bem, retomando aqui as aulas de História Econômica Geral, dessa disciplina a qual eu leciono aqui no curso de Economia da Unesc, em Criciúma. Quem vos fala aqui é o professor Alcides Golart Filho, nesse canal de História Econômica e Economia Catarinense. Aproveitando, convidando vocês para assistir os demais vídeos, curtir e, se possível, comentar. Na sequência, então, já falamos, estamos construindo um argumento aqui, fundado na história econômica, já discutimos a primeira e a segunda revolução industrial, formação das economias cartelizadas, caso da economia norte-americana, e aqui nós vamos falar, então, da industrialização norte-americana, nós vamos falar do chamado Sistema Nacional da Economia, do nacionalismo e do protecionismo. O nosso autor de hoje vai ser George Frederick List, um economista, não é economista, apesar de estar nessa coleção Os Economistas, eu acho que nessa coleção Os Economistas não tem nenhum economista, talvez. O List ele é um pioneiro da chamada Escola Histórica Alemã, podemos chamar de alemão, germânico, não existia Alemanha, ele morreu em 1848, escreveu esse livro em 1841, O List chegou a ser deputado no parlamento da Confederação Germânica, escreveu só esse livro aqui, Sistema Nacional de Economia, e que eu gosto muito, mas é polêmico, sabe? Esse livro é polêmico. Depois que quando eu fiz meu doutorado na Unicamp, essa leitura é muito importante nos estudos da chamada interpretação do Brasil, da industrialização brasileira a partir da Escola de Campinas. Ele é uma referência também. Lembro nas aulas do professor Luiz Gonzaga Belusa, ele citava muito o List. E daí eu incorporei na minha análise de história econômica. Depois que fazia meu pós-doutorado em Coimbra, em Portugal, eu percebi que o List lá era visto de outra forma, era um outro List. Era um List que dava base ao chamado salazarismo, até o fascismo italiano, que é a ideia de economia nacional, de nacionalismo. E daí a gente tem que entender o nacionalismo, que ele é diferente em vários lugares. Quando a gente fala nacionalista, não é a mesma coisa pensar um nacionalista na Europa, um nacionalista no Brasil, um nacionalista nos Estados Unidos, é diferente. Por exemplo, no nacionalismo na Europa, hoje, é visto sempre como a extrema-direita. O nacionalismo é da extrema-direita, que está muito fundado na xenofobia. A xenofobia, ou o nacionalismo japonês até o 45 era um nacionalismo fundado no militarismo. Nos Estados Unidos, os nacionalistas são os protecionistas. Muito forte essa ideia do protecionismo nos Estados Unidos ligado ao nacionalismo. O nacionalismo indiano e o nacionalismo chinês é o nacionalismo do industrialismo, da industrialização. E um certo nacionalismo na América Latina sempre teve associado muito a ideia de proteção do mercado interno, da indústria nacional, e associado a uma certa reforma social. Hoje os nacionalistas, que defendem essa ideia de proteger a economia, têm uma visão mais próxima da visão progressista na América Latina, e uma visão mais extremista, de extrema-direita, na Europa. Mas o List, então, não é o List, é o que fizeram com o List. Não é o List, é o que fizeram com o List. Sistema Nacional de Economia Política. Ele começa o livro falando da experiência histórica de vários países, os italianos, os asiáticos, holandeses, ingleses, espanhóis, portugueses, franceses, alemães, russos e norte-americanos. E ele vai dizer o seguinte: todas essas nações que uma hora prosperaram, ela está associada à prosperidade, a um momento de proteção da sua economia, e proteger a sua economia. Mas também que ele vai falar, por exemplo, dos italianos, dos primeiros italianos, em que eles protegeram demais sua economia, levou também a bancarrota de Gênova e Veneza. A quebra, ele vai dizer que o protecionismo ele tem limites. O protecionismo ele é um estágio do desenvolvimento de uma nação. Uma hora uma economia abre, depois protege, depois volta a abrir. O protecionismo, segundo List, é uma fase do desenvolvimento de uma nação. Ele vai dizer que a nação, que essa unidade territorial, é o que liga o indivíduo à humanidade. Esse elo entre o indivíduo e a humanidade é formado por nação, que ele vai chamar de um Sistema Nacional da Economia,
que ele estabelece uma diferença entre a chamada economia privada, que é a economia do indivíduo, que é a visão do Adam Smith, que é o interesse individual, né? E ele vai dizer, o List, que o interesse individual não promove o interesse coletivo, né? É diferente. Então, a economia e a economia nacional, que é a economia de interesse de todos. A economia privada é uma economia de interesse individual, a economia nacional é uma economia de interesse coletivo. Ele vai defender, então, o protecionismo, a intervenção estatal para fortalecer a nação e consolidar a indústria nascente. Então, o protecionismo ele tem um momento específico, com um objetivo específico, não é um moto contínuo, ela é pontual, o protecionismo para o List. Né? Ele vai dizer uma frase que eu gosto muito, ele vai dizer que o mercado interno é 10 vezes mais importante que o mercado externo. Né? De certa forma, o List é uma crítica ao individualismo e ao universalismo da escola clássica, talvez seja um primeiro grande estudo de fôlego em crítica a Adam Smith, a David Ricardo. Ele vai criticar o livricambismo, né? Ele vai defender a ideia de uma unidade nacional, né? Porque ele estava vendo a sua Alemanha, a sua Confederação Germânica, né? Ele estava vendo a sua Prússia. Então ele vai defender toda a história, uma história nacional, né? Não existe uma história universal, existe uma história nacional. Cada nação tem uma história própria, específica, né? E nesse sentido ele vai defender então a unidade territorial que ele não tinha na Alemanha, né? E depois eu vou falar um pouco do Zollverein. Então ele defende o protecionismo como um estágio de desenvolvimento de uma nação. Quando uma nação está muito atrasada na sua estrutura produtiva, ela tem que abrir a economia, ela tem que adotar o que ele vai chamar de uma barbárie, né? Que podemos adaptar o conceito a um período mais recente. Então, essa barbárie, a economia tem que se abrir para o comércio, livre comércio, para incorporar o progresso técnico de outros países. Depois, quando está formando uma indústria nascente, ela tem que fechar e proteger esses setores para forçar que o mercado interno consuma o que é produzido internamente, para fortalecer essa indústria. Quando essa indústria está fortalecida, quando ela está já desenvolvida, competitiva, tem que abrir para o mercado interno. Na verdade, esse é o modelo inglês, né? De certa forma, a Inglaterra se protege, o ato de navegação lá do Cromwell foi proteger. O que a Inglaterra fez? Proteger o ato de navegação de 1652, se me lembro, foi quase 200 anos de proteção, só podia atracar nos navios, nos portos ingleses, navio com bandeira inglesa. Né? Foi o maior protecionismo da história do mundo, foi feito pela Inglaterra e durou quase 200 anos. Só foi acabar definitivamente em 1848. A Inglaterra estava bem protegida, depois que ela fez tudo, ela então pode abrir. É uma frase do List, aquela do chutando a escada, né? Que é lá do Chiang, né? Que é uma nação é assim, ela promove o protecionismo, ela promove o privilégio, cria um monte de estruturas internas, depois formou a sua base industrial, ela chuta a escada, não deixa ninguém mais subir, depois fala o seguinte, olha, faço o que eu faço, não faço faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ela chuta a escada porque não permite que ninguém chegue, né, seja sua concorrente de igual para igual, usando a mesma estratégia que ela utilizou. Depois ela vai, né, definir o que é correto e o que não é correto. Então ela vai, depois de chegar a um certo estágio, ela vai dizer que o protecionismo não é correto, mas no entanto ela utilizou do protecionismo para chegar até essa situação. Então ele já vai apontar já no livro as chamadas Zollverein, que é aquela união aduaneira, né, comandada pela Prússia em algumas províncias, principados, reinados da grande Confederação Germânica, né, da Baviera, de Hanover, né, de Baden-Baden, né, que era essa união aduaneira, porque existia várias união aduaneira, união alfandegária. Existia cada província, cada reinado, cada reinado, ela tinha uma autonomia tributária, autonomia financeira, isso prejudicava muito o comércio, e ele vai então defender que que unir entre eles, eliminar as barreiras alfandegárias e ter livre comércio entre eles. A proteção deveria ser em relação a outro país, não entre nós. Nós temos que permitir o livre circulação de mercadorias, mas em relação a outros países a gente protege. Né, chamada a Zollverein, em 1834, né, que ele viu isso. Ele teve um momento que ele morou nos Estados Unidos, porque ele foi exilado, ele foi expulso do parlamento
da Alemanha, porque ele denunciou um sistema de corrupção. Ele foi para os Estados Unidos de 31 a 35 e lá conheceu o chamado sistema americano de protecionismo, de proteção alfandegária, forjado por Alexander Hamilton. Nosso Alexander Hamilton, que eu está aqui e agora não sei exatamente então, o meu livro do Alexander Hamilton, né, que é o sistema manufatureiro norte-americano. Vai defender a criação de um sistema de proteção para proteger a indústria, lá no relatório da manufatura de Alexander Hamilton, de 1798, parece, não me engano. Ele vai dizer, olha, senhores parlamentares, nós temos que proteger a nossa indústria, né, para fortalecer a indústria nascente. E foi aplicado. E o List, quando chegou, já tinha morrido, Alexander Hamilton, né, já chegou e conheceu o sistema e ficou encantado com esse sistema, que deu certo, já viu as primeiras ferrovias também, primeiros projetos ferroviários, e voltou para os Estados Unidos, para a Alemanha, né, para a Confederação Germânica, e disse, olha, temos que proteger a nossa economia. Então, a base do List estava no Alexander Hamilton. É engraçado que, né, eu quero mostrar para vocês aí agora, a nota de 20 libras, né, na Inglaterra tem como da esfinge o Adam Smith, o livre comércio, né, e ali a fábrica de alfinete. E nos Estados Unidos, a moeda de 10 dólares tem uma esfinge Alexander Hamilton, um antiliberal nesse sentido. Hamilton é um protecionista, né? Está nos Estados Unidos, uma moeda, né? Então, e o Smith é um livre-cambista. Então, olha a diferença, né? Nos Estados Unidos com um protecionista na moeda e a Inglaterra um livre-cambista, né? Então, nesse sentido, o List se encantou com os ensinamentos de Alexander Hamilton, né? Que era a ideia de criar um sistema de proteção alfandegário. E ele também, né, falava que, nesse sentido, o mercado interno era muito mais importante que o mercado externo. Eu recomendo vocês lerem, tem várias passagens do List muito interessantes, aquela que ele vai mais ou menos dizer que os Estados Unidos né, está condenado a ser uma grande potência no século XX, né, a ideia do chutando a escada, a ideia do mercado interno é mais importante que o mercado externo, né, a ideia do sistema de transporte, navegação e ferrovia, a ideia de um sistema nacional que se articula e que tem unidade. É importante pensar isso, é um sistema nacional de economia que se articula, que se organiza. Essa é a ideia que eu vou incorporar, sistema nacional de economia, né? Não é a ideia, o protecionismo, ele tem que ser pontual e específico, muito bem, né, uma intervenção cirúrgica para definir algum protecionismo. A economia não pode se fechar, não sou um livre-cambista, mas também não sou um protecionista. Eu acho que tem que combinar algumas coisas, né? Tem que, em determinado momento, pode se utilizar desse recurso, né? E é feito isso, né? Todos os países fazem isso. Não existe livre-cambismo em lugar nenhum, né? Todos eles se utilizam de uma certa proteção em determinado momento. Então, o protecionismo tem que estar associado a uma estratégia, né, e ao objetivo do pleno emprego, diria o Keynes. Então é isso, né? Então, George Frederick List, Sistema Nacional de Economia. Comente, curta e se inscreva no canal. Abraço.